Entrevista importante agora, hein? Para a gente poder repercutir esse Brasilzão efervescente. A gente chama o Gustavo Uribe, que está com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o ministro que tem baita experiência política, já fora ministro anteriormente, já fora deputado também. É médico, se eu não estiver errada por aqui, Gustavo Uribe. Qualquer coisa, o ministro me corrige, hein? Por favor, pode abrir os trabalhos por aí. Bom dia. Está certíssimo. Obrigado, ministro, pela atenção dada à CNN Brasil. Queria começar falando de política, o senhor é o articulador agora... Sei que você ia começar falando de medicina em homenagem à Elisa. Não, podemos falar de medicina se a Elisa quiser também. Algum tratamento aí, Elisa, que você precisa... Estou com o carimbo aqui, viu, Elisa? Ele atende aqui, eu atendo você a domicílio. Em relação ao Congresso Nacional, uma CPI está sendo criada dos atos antidemocráticos, já há 27 assinaturas. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que já há fato determinado. O senhor acredita que o foco dessa comissão de inquérito será Jair Bolsonaro? Gustavo, em primeiro lugar, agradecer o espaço da CNN, dizer que vocês serão sempre bem-vindos, a gente poder ter esse diálogo permanente com a imprensa. Tem sido um esforço nosso de reabilitar essa relação com a imprensa brasileira e internacional. É uma decisão do Congresso. O Congresso, cabe ao Congresso poder discutir seus instrumentos de apuração desse fato gravíssimo que aconteceu no Brasil. Eu quero repetir, viu, Gustavo, tenho dito isso. A decisão firme do presidente Lula de fazer uma intervenção federal aqui em Brasília estancou um verdadeiro golpe de Estado que estava sendo montado. E isso tem que ser apurado. Estamos fazendo apuração firme naquilo que cabe ao governo federal, Ministério da Justiça. Já temos dados de quem financiou, quem financiava os ônibus, quem financiava o acampamento, quem financiava o deslocamento. Temos dados de quem estava nos hotéis, de quem estava nos ônibus. Processo de apuração firme das pessoas que foram detidas. Isso, obviamente, é conduzido também pelo Judiciário brasileiro, seguindo tudo que é o rito legal, garantindo plena defesa para as pessoas, mas quem tiver relação provada com esse crime contra o Estado Democrático de Direito tem que ser veementemente punido. E eu sinto esse mesmo espírito do Congresso Nacional, sabe, Gustavo? Como também sentido dos governadores, de todos os partidos. Nós dialogamos com governadores de todos os partidos, da base do governo, da oposição, todos eles são veementes. Tem que ser apurado, usar todos os instrumentos que a Constituição nos permite para apurar o que aconteceu e punir de forma veemente. Eu acredito que o Congresso Nacional vai pensar em instrumentos de apuração também. Aliás, o que aconteceu nos Estados Unidos, até hoje tem uma comissão permanente que está apurando nos Estados Unidos o crime da invasão ao Capitólio. Acredito, tenho conversado muito com os senadores, com os deputados, certamente uma iniciativa a partir de fevereiro da nova legislatura, e se o fato, se o presidente do Senado aqui tem um fato determinado, acho que vai se concentrar no fato determinado. Ninguém está aqui querendo fazer qualquer tipo de revanchismo ou perseguição a ninguém. Mas o Brasil não pode não pode passar pano diante dos atos terroristas que aconteceram no último domingo, e quem participou efetivamente deles tem que ser veementemente punido segundo a lei. Tem chance de uma extensão da intervenção federal da segurança pública aqui no Distrito Federal, um novo decreto? Eu acho que esse debate é um debate muito precoce, O presidente Lula foi muito preciso, cirúrgico, foi uma intervenção federal restrita à área de segurança, porque os fatos comprovavam que existia negligência nos agentes de segurança, em quem comandava a segurança aqui no DF naquele momento. O interventor está tendo um trabalho muito intenso, uma grande colaboração com a governadora em exercício, Celina. Eu quero agradecer, inclusive, essa colaboração. Tem sido uma ação muito colaborativa, e a evolução dos passos, os acontecimentos, vão poder ver se é necessário ou não qualquer tipo de prorrogação. Elisa. Uribe, deixa eu acrescentar uma pergunta, por gentileza, aproveitando então que o ministro Padilha já nos diz que existem dados de quem financiou os atos do último domingo. A minha dúvida é, esses dados, ministro, eu imagino que sejam informações sigilosas, não vou lhe perguntar o nome das pessoas, mas tem relação com, por exemplo, os inquéritos do STF, os nomes que são levantados pelo STF, as investigações que também se dedicam a descobrir quem são, quais são os financiadores? Elisa, essa informação não tem porque... essa informação não tem porque a condução dessa apuração e de forma correta está sendo feita pela Polícia Federal, que é o órgão que tem que fazer essa condução e tem seu rito, seu procedimento em relação a isso. Agora, quem financiou
pode ter certeza que será veementemente punido. Como o conjunto das determinações de apuração passam pelo STF, foi uma decisão inclusive do STF, uma decisão judicial do STF de que essa apuração tem que ser feita em quem financiou, em quem participou, identificar se tem servidores federais, estaduais, municipais, sejam civis ou militares, certamente, né, o STF vai poder fazer cruzamentos, inclusive, sobre a apuração e investigação que está sendo feita em relação aos atos antidemocráticos. E certamente isso pode, inclusive, agravar penas, né? Pode complicar ainda mais, diante da lei, a participação de pessoas que financiaram ou tiveram qualquer tipo de colaboração. E quero deixar muito claro, ninguém está acima da lei. Quem participou, né, a apuração identificou provas de participação nesses atos terroristas, será veementemente punido e nós vamos trabalhar intensamente para isso. Os pedidos da AGU, inclusive, vão nesse sentido, né, de que essa apuração possa ser ampla, veemente, seguindo a lei, mas a gente não pode passar pano diante dos atos terroristas que aconteceram no Brasil. Nós vimos uma informação de José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, poderia deixar o governo, ele disse que não irá deixar neste momento. Vimos também Daniela Carneiro, do Turismo, aquela relação dela com milicianos, vimos Valdez Góes, da Integração Nacional, aquele inquérito que ele tem nas Cortes Superiores. Lula irá demitir algum ministro neste momento? Gustavo, primeiro assim, nunca existiu qualquer discussão ou qualquer desconfiança por parte do presidente Lula em relação à atitude do ministro José Múcio. Aliás, eu digo mais, o ministro José Múcio, a atitude que ele tem, da habilidade, do seu jeito, na minha opinião, é o homem certo, numa hora certa, numa tarefa muito árdua. Gustavo, o Capitólio teve 6 vítimas fatais. Nós conseguimos impedir um golpe aqui no país, conseguimos desobstruir. Eu estava no gabinete do ministro Flávio Dino, Ministério da Justiça, no domingo, quando começou toda a crise, me desloquei para lá, conseguimos desobstruir o Congresso Nacional, o STF, aqui o Palácio do Planalto. A partir do momento que fizemos a intervenção federal no GDF, passamos a ter o comando da Polícia Militar, conseguimos desobstruir, conseguimos retirar um acampamento inteiro que estava acontecendo lá na área militar de Brasília, felizmente sem nenhuma vítima fatal. A condução do ministro José Múcio, por exemplo, tem garantido, inclusive, a gente se acostumou no Brasil, infelizmente, a quando tinha qualquer crise institucional, você ter Twitter de generais que estavam na reserva, posicionamentos pressionando o Supremo Tribunal Federal. Nós enfrentamos uma crise gravíssima, você pode ver, não teve nenhum pronunciamento de qualquer membro das Forças Armadas, que estejam na reserva ou não, sobre isso. Eu acho que isso tem a ver com a habilidade do ministro José Múcio nessa condução. E também da apuração dos fatos. Tanto o ministro José Múcio, Gonçalves Dias, ministro da Justiça, todos. A intervenção federal permite também a apuração dos fatos, se teve algum envolvimento individual, porque isso pode acontecer, você tem instituições que estão contaminadas, infelizmente ficaram 4 anos sendo contaminadas pela lógica golpista antidemocrática do bolsonarismo. Então, eventualmente, você pode ter falhas individuais, responsabilidades individuais, crimes individuais que serão apurados, inclusive pelos responsáveis por essas instituições. Uma das coisas é apurar exatamente envolvimento, irregularidade, participação de crimes de servidores civis ou federais, civis ou militares, que terão que ser punidos por qualquer tipo de colaboração com os atos terroristas. Lula, então, só irá demitir ministros se houver uma comprovação judicial de responsabilidades ou não? Com certeza. Em relação à ministra Daniela, em relação ao ministro Valdez, não existe nada que desabone a participação deles nos ministérios e conduzir os ministérios. Aliás, acho que essa semana, e eu participei ativamente disso, viu, Gustavo? A política institucional reagiu muito bem à tentativa de ato terrorista aqui no Brasil, deu uma resposta concreta e rápida. A reunião dos governadores, 27 governadores que nós articulamos essa reunião aqui em Brasília, presença dos 3 poderes, depois a aprovação pela Câmara e pelo Senado, a entrega da aprovação ante o presidente da República, ou seja, as instituições reagiram fortemente à tentativa de golpe no nosso país, e o fundamental agora é a gente colocar o Brasil para trabalhar. O presidente Lula já fez reuniões com a ministra da Saúde, ministro da Educação, Ministério das Cidades, vai se reunir com o Ministério dos Transportes para discutir as prioridades de ações nesse momento.
Teremos no dia 27 de janeiro uma reunião com os governadores e governadoras para discutir obras, para discutir projetos prioritários na saúde, na educação, reestabelecer essa relação federativa. Hoje mesmo, eu e o ministro Rui Costa vamos fazer uma reunião com os presidentes de consórcios dos governos estaduais, da Amazônia, do Nordeste, Sul, Sudeste, aqui do Centro-Oeste, para preparar essa reunião. Nós precisamos unir e reconstruir o Brasil. Eu acho que isso vai ser fundamental, inclusive, para superar essa tentativa de golpe, esse ato terrorista que aconteceu no último domingo. Elisa. Ministro, eu vou chamar a Basília Rodrigues aqui para a nossa conversa, mas quero deixar no ar só uma pitadinha, aproveitando o assunto de Uribe. Ministro, nos ouve bem? Tá tudo bem? Fala, não ouvi nada. Não ouviu nada? Não está nos ouvindo, mas pode fazer a pergunta que eu repito para ele. Tá bom, só para acrescentar uma pitada em cima do ministro da Defesa, se o ministro Padilha avalia que a declaração de José Múcio de ter dito, tenho inclusive parentes nos acampamentos, são democráticos, se não é o tipo de frase que de repente poderia ter passado sem dizê-la? José Múcio chamou aqueles que estavam nos acampamentos de democráticos e disse que, inclusive, que tinha parentes por lá. Se ele poderia não ter dito isso para evitar uma crise. Gustavo, é muito difícil você analisar o motivo dele ter feito essa fala naquele momento. Tem um papel que ele está cumprindo enquanto ministro da Defesa, de ter conseguido resolver essa crise de forma pacífica, sem vítimas. Estamos falando no domingo à noite, tinham milhares de pessoas na área militar aqui de Brasília, tanques colocados ali naquela área, né, e conseguimos resolver essa crise sem vítimas fatais. Né? Nós conseguimos superar uma crise, sendo que a nossa democracia, que seria a maior vítima, conseguiu superar essa crise, consolidarmos nesse momento a democracia e conseguimos enfrentar isso sem vítimas fatais, sem pessoas que muitas delas foram trazidas por líderes absolutamente antidemocráticos, não foram vítimas fatais dessa situação. Então, qualquer palavra, qualquer fala em determinado momento, certamente tem a ver com o processo de condução dessa crise, de uma forma que a gente possa superar os riscos que nós tínhamos no país, né, e sair sem vítimas fatais diante de um ato terrorista que aconteceu no último domingo. E se tem um grande responsável por tudo que aconteceu no último domingo, esse responsável, inclusive, já pediu desculpas. A maior prova de que ele reconhece a responsabilidade foi o governador afastado, que pediu desculpas por não ter garantido aquilo que ele se comprometeu em garantir. Que a Secretaria de Segurança Pública do DF comprometeu em se garantir. Que os agentes de segurança do DF prometeram em se garantir. Se tivessem cumprido o que estava no protocolo, nada do que aconteceu no domingo teria acontecido no Brasil. Basília, por favor. Ministro, eu gostaria de saber, na condição de ministro das Relações Institucionais, se o senhor acha que o presidente da República deve fazer uma fala direcionada aos eleitores de Jair Bolsonaro. Pergunto isso porque depois das manifestações eu falei com algumas pessoas que fazem parte desses grupos de WhatsApp, pessoas também dentro do setor militar que veem os eleitores de Bolsonaro como um tipo de instituição, como uma área no país, né? Uma organização dentro do país para a qual deveria ser direcionado um discurso específico. Lula fará um pronunciamento ou uma declaração aos eleitores de Bolsonaro? A Basília quer saber se o senhor defende ou acha que Lula vai fazer um pronunciamento aos eleitores de Bolsonaro, porque muitos deles deram sinalizações de que talvez gostariam de um discurso de Lula focado a esse eleitorado, já que é grande. Gustavo, o presidente Lula é o presidente de todo o povo brasileiro. Não é só o presidente de quem votou nele e muito menos de quem não votou nele, de todo o povo brasileiro. Aliás, 93% da população brasileira rechaça os atos terroristas que aconteceram. O presidente Lula, desde da segunda-feira, já se reuniu com 27 governadores de todos os partidos. Fez questão de receber senadores e senadoras ontem, que envolviam lideranças da minoria e da maioria, ou seja, de todos os partidos também. O presidente Lula fez questão de se reunir nessa semana com 2 governadores que são de partidos do partido do Bolsonaro. O governador do Rio de Janeiro e o governador do estado de São Paulo, né, do meu estado de São Paulo.
Então, o presidente Lula está governando para todos os brasileiros, vai continuar falando para todos os brasileiros, e 93% da população brasileira rejeita o que foi feito por esses terroristas no último domingo. E agora, não só falar, mas governar para todos e todas as brasileiras. O senhor é o articulador do Congresso Nacional. Inclusive, a sala aqui de espera dos congressistas aumentou muito em relação ao governo de Jair Bolsonaro. Gostaria de saber, foi dada uma espécie de cheque em branco à União Brasil. A União Brasil disse que é neutro, que não vai apoiar o governo no Congresso Nacional, mas recebeu 3 ministérios. O governo espera um apoio do União Brasil para as pautas governistas e poderá tirar esses ministérios, caso não haja uma reciprocidade no Congresso Nacional? Gustavo, primeiro quero dizer aos parlamentares, aos prefeitos, governadores, que as portas estão abertas aqui. Você vai ver certamente esse corredor cada vez mais cheio. Esse é um governo aberto para conversar, dialogar com os parlamentares, independente do qual seja o partido, da base ou da oposição. Nós demos o primeiro passo de montagem de governo, né, Gustavo? Quando a gente monta um governo, o que você espera, as nossas diretrizes da montagem do ministério, era, primeiro, ter diversidade. Então, nós conseguimos ter um ministério com o maior número de mulheres, maior número de negros, e todas as regiões do país estão representadas no primeiro escalão dos ministérios. Segundo, você faz um esforço de segmentos, ou seja, de pessoas que representam segmentos políticos, sejam políticos sociais, econômicos ou partidários. A gente começa o ministério com gente que representa movimento da população negra, povos indígenas, empresários do agronegócio, empresários da área da indústria, pessoas que representam vários segmentos sociais e políticos do país e também partidos. Nós começamos o ministério com o maior número de partidos indicando quadros para o ministério, inclusive a União Brasil. Quero agradecer muito as indicações que foram feitas, os quadros oferecidos pela União Brasil para compor o ministério. E certamente, não só os ministros da União Brasil, mas todos, a começar por mim, nós vamos dialogar com o Congresso Nacional, com os partidos que indicaram pessoas para o governo, mas também com os partidos que não indicaram, partidos que eventualmente se declaram hoje oposição, e vamos tratar dos temas. Eu acredito, Gustavo, que nós teremos alguns temas que são prioritários para nós, que são temas que podem ser apoiados não só por partidos que indicaram pessoas para o governo, como partidos que se declaram oposição hoje, como foi, por exemplo, a aprovação da PEC no final do ano. Mas não vai retirar os ministérios da União Brasil? O papel, a decisão sobre retirada ou não de ministro tem a ver com a capacidade do ministro e da ministra de conduzir as suas ações, conduzir aquela área. Essa é uma avaliação permanente do presidente Lula. E, obviamente, com a expectativa, quando você compõe um governo como esse, você tem expectativa que parlamentares que fazem parte desse partido estejam junto com os temas, com as prioridades do governo. E eu acredito que nós vamos conseguir apoio dos temas centrais, inclusive de partidos que hoje se declaram de oposição. A aprovação da PEC foi uma demonstração disso. Nós tivemos uma grande votação no Senado e na Câmara, inclusive de partidos que se declaram oposição ao presidente Lula, mas que compreenderam a importância de recuperar recursos para o Bolsa Família, para que a gente possa, inclusive, ampliar o programa pagando R$150 por número de crianças, para retomar recursos da farmácia popular, do Minha Casa Minha Vida, que são as ações fundamentais. Além disso, Gustavo, nós vamos criar um conselho político da coalizão, que inclusive foi algo que eu coordenei quando fui ministro das Relações Institucionais do presidente Lula no final do seu segundo governo, que vai ter ali o presidente do partido, o líder da Câmara, o líder do Senado, vamos compor esse conselho político da coalizão. Os partidos que indicaram quadros para o Ministério serão convidados. Tem alguns partidos que não indicaram cargos para o Ministério, mas que estão indicando membros para o segundo passo da montagem do governo. Nós vamos convidar esses partidos também. Será um debate permanente. Cada projeto importante, estratégia, nós vamos lá apresentar antes para os líderes e para os partidos, ser uma frequência mensal junto com o presidente Lula. É assim que a gente acredita que vai consolidar uma governabilidade, seja no Congresso, na relação com os governos estaduais e municipais, para a gente enfrentar os desafios do país. A importância da governabilidade é enfrentar o problema da fome, reconstruir as estruturas de proteção ambiental, enfrentar o problema da defasagem da aprendizagem no Brasil hoje, as filas da saúde, e criar um ambiente no país, Gustavo, de tranquilidade, segurança, previsibilidade para quem quer investir no Brasil para gerar emprego. Eu sei que o senhor está com o tempo curto. Uma pergunta rápida, a Elisa vai fazer outra, mas muito rápido. Prioridades no primeiro ano do governo Lula no Congresso Nacional? Eu diria
duas grandes prioridades. Primeiro, os projetos, algumas MPs que nós já colocamos, que envolvem a questão social. Então, temos uma medida provisória que envolve o aumento dos recursos para o Bolsa Família, R$150 para cada criança, diretriz do programa, uma agenda social muito importante, os decretos de reestruturação da política ambiental são prioridades absolutas. E outros projetos que têm a ver com criar um ambiente de segurança, de planejamento, de previsibilidade para quem quer investir na economia brasileira, que é a reforma tributária e o novo marco fiscal. São as duas grandes prioridades já no primeiro semestre na área econômica no nosso país. Para encerrar, Elisa, rapidinho. Orçamento secreto. Quero trazer aqui para a nossa conversa rapidíssimo. O governo federal, e inclusive por meio do relacionamento do Ministério das Relações Institucionais com o Congresso, vai manter, vai corroborar ou vai lutar para que acabe o orçamento secreto? A Elisa perguntou a respeito do orçamento secreto, que aí acabou sendo mudado para as emendas individuais. Se o Congresso, se o governo irá acabar com esse tipo de modalidade ou pode reformulá-la de alguma outra forma? Não, o Congresso já aprovou um novo instrumento do orçamento, são emendas individuais. Uma parte dos recursos que ficam na mão do relator vem para a definição de prioridades do governo. A gente precisa desses recursos para retomar as obras, retomar obras de estrada, ou Minha Casa Minha Vida, colocar recursos na saúde para reduzir as filas na saúde e reconstruir as estruturas de proteção ambiental. Sempre, Gustavo, sempre, Elisa, com a preocupação de combinar responsabilidade socioambiental com responsabilidade fiscal. Eu sempre digo, um país que não tem responsabilidade socioambiental vive a barbárie. Um país que não tem responsabilidade fiscal vive a insegurança. A gente não quer nem barbárie, nem insegurança. Essa combinação de responsabilidade socioambiental e responsabilidade fiscal será permanente. Isso, inclusive, significa uma preocupação permanente com a qualidade do uso dos recursos públicos. Então, o nosso acompanhamento do uso das emendas, da diretriz, das prioridades das emendas, tem a ver com isso, que a gente possa investir bem, com transparência, esse recurso público que vem da contribuição dos cidadãos. É trazer as emendas de volta para o orçamento da União, para o controle do Poder Executivo. Foi a definição, inclusive, do próprio Congresso. Emendas individuais, são emendas impositivas. É muito importante a gente fazer a avaliação técnica dos projetos, para que esse recurso seja bem investido. E uma parte dos recursos serão definidos para programas prioritários do governo, que é reconstrução de obras, retomada das obras de estrada, de logística, que ajuda a desenvolver o país, ajuda a reduzir custos de quem quer investir, retomada de recursos para a saúde para a gente reduzir as filas da saúde, retomada de recursos para a educação para a gente garantir proteção de quem está nas universidades, né, estabilidade e permanência de quem está estudando e recuperação da aprendizagem na educação básica, reconstruir as estruturas de proteção ambiental, né, o tema ambiental está no centro da nossa agenda de desenvolvimento, e a retomada do Minha Casa Minha Vida, ou seja, esses recursos são fundamentais para que o Brasil possa voltar a crescer. Ministro, muito obrigado pela entrevista, pelo tempo do senhor. Eu que agradeço, Gustavo, um abraço a Elisa e a Basília que estão aí no estúdio. Obrigada, Gustavo Uribe, inclusive por ter viabilizado essa entrevista, viu? Bom trabalho para você aí em Brasília. Eu volto aqui para o estúdio às 11h29.